Monkey D. Luffy, mais conhecido como Chapéu de Palha, é um dos 4 imperadores do mar e com apenas 19 anos é um dos 4 piratas mais poderosos do mundo. Ele comanda os piratas do Chapéu de Palha, detendo a maior autoridade sobre uma poderosa e diversificada tripulação composta por vários membros infames, muitos dos quais são extremamente poderosos, como por exemplo o Zoro ou o Sanji. Mas tamanho poder também vem muito através da sua Akuma no Mi, a Hito Hito no Mi modelo Nika, que deu ao Luffy a capacidade de usar várias técnicas diferentes, que ele chama de Gears, onde até o momento na obra existe um total de 4 Gears revelado: o Gear Second, o Gear Third, o Gear Fourth e o Gear 50. E nesse vídeo você descobrirá todos os detalhes por trás de cada um deles, como funcionam, quais são seus efeitos colaterais e também quais são alguns dos seus golpes. Ficou curioso? Assista esse vídeo até o final para descobrir. Fala pessoal, One Piece Kamente na área, e não tem tema melhor para ser o primeiro vídeo do canal do que os guias do Luffy nesse momento, não é mesmo? Então eu já te peço encarecidamente para se inscrever para não perder os próximos vídeos, porque aqui a gente vai falar muito sobre One Piece, é só o começo. E também já deixa o teu like, porque isso vai ajudar demais com o algoritmo do YouTube e vai fazer esse vídeo chegar a mais fãs de One Piece, assim como você. Mas seguindo com o vídeo e iniciando pelo primeiro guia do Luffy, o Gear Second, que foi visto pela primeira vez no arco de Enies Lobby, onde antes do time skip envolvia o Luffy acelerando o seu fluxo sanguíneo em todas as partes do corpo, para assim lhe fornecer mais oxigênio e nutrientes, e isso o torna muito mais rápido e poderoso. E quanto mais tempo o Luffy usa, ainda mais oxigênio e energia ele consumia, e fazia com que o Chapéu de Palha ficasse ofegante. E o aumento do seu metabolismo faz com que ele fique mais faminto do que o normal, ou até mesmo tenha um efeito de tipo paralisia após o uso prolongado dele, como na segunda luta com o Rob Lute, onde o Luffy só foi capaz de deitar no chão, onde o, na época, agente da CP9, Lute, comparou o processo ao doping, que, caso você não saiba, adiciona mais glóbulos vermelhos para parte ou parte do corpo em si, que por sua vez permite uma maior entrega de oxigênio e nutrientes para parte do corpo em questão, e assim faz com que ele tenha um aumento de performance. E no caso do Luffy, seus órgãos e vasos sanguíneos são feitos de borracha, permitindo que eles se expandam e se contraiam de uma maneira muito mais veloz sem rasgar, fazendo com que essas melhorias lhe garantam a capacidade de usar um novo e mais forte conjunto de técnicas que são geralmente as mesmas que as suas antigas, mas que são tão rápidas que até mesmo os inimigos têm dificuldade de enxergar. No início, Luffy só podia usar o Gear Second por um curto período de tempo, porque a velocidade acelerada em que os nutrientes são consumidos esgotava seu corpo rapidamente. A mecânica por trás desse aprimoramento, portanto, também significa força e agilidade reduzidas após o uso prolongado, porque com todos os seus nutrientes acabando, ter um fluxo sanguíneo mais rápido seria inútil, pois não há nutrientes para usar. E devido a isso, o Gear Second diminuía a força vital do Luffy drasticamente, aumentando a chance de ter uma expectativa de vida reduzida. Após o time skip, Luffy dominou completamente o Gear Second e passou a ser capaz de ativá-lo bombeando rapidamente sangue para qualquer membro individualmente sem ter que assumir sua postura original. Ou seja, ao invés de ele ativar em todo o corpo obrigatoriamente, a partir desse momento ele poderia ativar apenas em seu braço caso queira. E o controle absurdo do Luffy o levou a usar o Gear Second de maneira rápida para usar ataques específicos de habilidades individuais, e esse uso rápido provavelmente foi criado como um meio de limitar a quantidade de tensão que ele coloca em seu corpo, para assim não sofrer mais os antigos efeitos colaterais da técnica. E claro, um ponto importante de se comentar é que durante o uso do Gear Second, a maioria das técnicas são nomeadas da mesma forma que os ataques comuns, porém com a palavra Jet adicionada após o Gomu Gomu no, como por exemplo Gomu Gomu no Jeto Pistol ou o famoso Gomu Gomu no Jeto Gatling Gun, que ele usou para derrotar o Lute. E claro, após o time skip também, Luffy melhorou suas técnicas do Gear Second ao imbuí-las com o Bushido Hack ou Hack do armamento. E todos esses ataques seguem o conceito de nomenclatura de uma ave de rapina, como por exemplo Gomu Gomu no Hawk, que é uma versão aprimorada do Gomu Gomu no Jeto Bullet. Mas agora falando do Gear Third, ele foi visto pela primeira vez em Enies Lobby também, que é uma técnica de transformação que usa o poder da até então conhecida como Gomu Gomu no Mi
para inflar uma parte do corpo e aumentar a força do usuário. E essa técnica foi sugerida pela primeira vez durante o clímax da luta entre o Luffy e o Blue Eno, mas só foi usada a primeira vez para derrubar uma porta de aço em Enies Lobby para liberar o caminho, e foi visto pela primeira vez mesmo na luta do Luffy contra o Rob Lute. Para ativá-lo, o Luffy coloca o polegar na boca, morde a articulação dele e sopra ar para dentro dos ossos e assim consegue inflar seu braço. E a partir daí, Luffy é capaz de transferir o ar através de todo o seu corpo, exigindo que o tronco atue como uma interface para seus vários membros. Por isso ele infla primeiro. Quando o guia é ativado, Luffy sopra tanto ar em seu corpo que quando todos estão focados em um único membro, eles se tornam de tamanho equivalente ou maior do que dos gigantes. E usado com sua fisiologia já forte, isso aparentemente dá ao seu braço mais massa e uma área maior para atacar com muito mais força. E o Gear Third geralmente é usado quando a força física bruta é necessária. E entre seus ataques, Luffy traz o ar de volta para o seu peito e em seguida o desloca para outra parte do corpo, o que pode trazer uma certa desvantagem, é que pode ter um atraso devido ao pequeno tempo que o Luffy leva para transferir e recanalizar a quantidade de ar preso dentro dos seus ossos para outro membro, o que pode, claro, ser muito desvantajoso dentro de uma batalha. Além disso, outra coisa importante de comentar é que antes do time skip ainda, a desativação do Gear Third trazia ao Luffy um encolhimento, o que é um efeito colateral negativo para o Luffy devido à enorme expansão sofrida antes da liberação da técnica. A quantidade de tempo que o Luffy gasta em sua forma encolhida é aproximadamente equivalente à quantidade de tempo que ele passou no Gear Third, e essa forma encolhida mostrou pouca ou nenhuma capacidade de se esticar. Após o time skip, como no Gear Second, o Luffy parece ter obtido melhor habilidade em utilizar o Gear Third, onde anteriormente o Gear Third aumentaria o tamanho da maior parte do braço do Luffy, reduzindo assim a velocidade do ataque em troca de um impacto poderoso. No entanto, o Luffy, depois de 2 anos, pode aparentemente controlar onde o ar é armazenado dentro dos seus membros, onde o seu punho se torna grande e em vez de o ar ser igualmente distribuído por todo o braço, uma massa equivalente grande se forma atrás do punho em seu pulso, e isso permite que a maior parte dele continue como está, permitindo que ele o estique, permitindo que ele ataque e se retire muito mais rápido do que pré-time skip. Luffy é confirmado ter superado sua fraqueza de encolher ao desativar esse guia e também desenvolveu controle o suficiente para decidir o quão grande ele deseja que seus membros fiquem, e a maioria das técnicas nesse modo são nomeadas da mesma forma que os ataques comuns, contudo possuem a palavra Giganto adicionado após o prefixo Gomu Gomu no, e Giganto em alemão significa gigante, e algumas técnicas como Giganto Whip ou Giganto Axe, Luffy usa o nome em inglês da técnica em vez de japonês. E claro, após time skip também, assim como suas técnicas normais e Gear Second, Luffy nomeou suas novas técnicas com temas de armas e artilharia relacionadas a animais, onde ele pode imbuir Busoshoku Haki, o Haki do armamento, em seus membros, endurecendo-os, tornando muito mais fortes, e assim pode usar técnicas como Gomu Gomu no Elephant Gun, que é uma versão aprimorada do Gomu Gomu no Giganto Pistol usando o Haki do armamento, ou também o Gomu Gomu no Red Hawk, que é uma combinação do Gomu Gomu no Elephant Gun com o Gomu Gomu no Red Hawk. Mas agora, indo pro Gear Force, ele foi criado durante o treinamento de 2 anos do Luffy em Ruscaina e foi visto pela primeira vez em Dressrosa na batalha contra do Flamingo. É uma técnica de transformação que usa o poder da Akuma no Mi do Luffy e Busoshoku Haki, e tem várias variações que melhoram alguma quantidade de defesa, velocidade e poder do usuário, além dos seus limites normais. Contudo, como ela funciona de fato? Vem comigo, porque já falando da primeira forma, o Boundman, o Luffy reveste seu braço com Busoshoku Haki antes de morder seu antebraço, semelhante a como ele ativa o Gear Third, e assim assopra uma quantidade incrível de ar em seu corpo, mas desta vez ele infla sua estrutura muscular antes de distribuir o ar por todo o corpo, com ênfase em sua metade superior. E ao utilizar o Gear Force, o Luffy faz uso extensivo do Haki do armamento, dos seus braços, pernas e grande parte do seu tronco, a ponto deles ficarem pretos de endurecimento. O revestimento do Haki em todo o seu corpo se assemelha a pontas feitas de chamas, dando-lhe assim a aparência de tatuagem, e ele ganha sombra ao redor das bordas internas e externas em seus olhos. Luffy também cresce fisicamente, chegando a cerca de uma altura de 4 metros, e semelhante ao usar o Gear Second, Luffy está continuamente emitindo vapor. Combinado com a composição emborrachada dele e sua estrutura muscular comprimida, o Gear Force adiciona poder explosivos aos ataques do Luffy. Ele concede capacidades defensivas aprimoradas, muito além do que ele pode demonstrar com ou sem Gear Second ou Gear Third. Além disso, vale comentar que por causa do uso do Haki, que geralmente deixa a pele dos usuários endurecidas, no caso do Luffy, as propriedades da borracha são fundidas no uso do Haki, o que faz com que ele continue maleável mesmo usando o Busoshoku Haki. E ao contrário das formas anteriores, o Gear Force se concentra na compressão mais do que no alongamento. Ele pode comprimir os braços, as pernas e a cabeça, e logo quando começou a usar o Gear Force, ele apresentava desvantagens para o Luffy. Há um limite desconhecido para quanto tempo ele pode manter o Gear ativo, como observado, por exemplo, pelo Luffy na luta contra o Doflamingo. Uma vez que atingido esse limite, o Gear Force desativa automaticamente
automaticamente, deixando o Luffy exausto e mal capaz de se mover. E ele também é deixado incapaz de usar Haki por 10 minutos, depois de usar a técnica. Mas claro, esgota rapidamente suas reservas. E a técnica também sobrecarrega muito a resistência do Luffy, já que usá-la apenas uma vez deixa ele tão fisicamente esgotado que ele mal consegue ficar de pé, mesmo depois de ter recuperado seu Haki e mobilidade. Além disso, por um bom tempo pós-time skip, esse guia é completamente usado como último recurso se o guia Second e o Third não afetarem seus oponentes, até chegar no arco de Wano, onde ele demonstrou um grande domínio sobre a técnica e suas formas, onde ele poderia ativá-la, desativá-la e até mesmo mudar de forma sem desativar o guia aparentemente à vontade. E por falar em outras formas, a segunda forma desse guia é o Tankman, onde durante sua batalha contra a Charlotte Cracker, general doce da Big Mom, Luffy revelou essa forma situacional depois de comer uma quantidade absurda de biscoitos do Cracker, ao ponto dele estar completamente cheio. E devido ao aumento do metabolismo do Luffy no Gear Force, ele é capaz de deixar sua forma Tankman em um curto espaço de tempo depois de usá-lo. E nessa forma, os braços do Luffy inflam ligeiramente, enquanto a maior parte do ar parece preencher seu tronco, e a durabilidade dele aumenta acentuadamente nessa forma, já que ele era capaz de atacar e desviar um golpe perfurante do Charlotte Cracker, enquanto anteriormente o inimigo era capaz de cortar profundamente o braço do Luffy quando ele estava usando o Boundman. E por fim, a terceira forma utilizada é o Snake Man, onde durante sua batalha contra a Charlotte Katakuri, Luffy a revelou. E ao contrário das suas outras duas formas no Gear Force, Luffy não se expande significativamente, com seus antebraços, pernas e parte superior do tronco sendo apenas ligeiramente ampliados, e o resto do seu corpo mantendo suas proporções normais. A propagação do Haki é um pouco mais limitada, porque não parece se estender para os ombros e parte superior do corpo do Luffy, e como suas outras contrapartes, também parece ser coberta sobre seus ombros com uma espécie de nuvem característica das Zoans míticas. Dessa forma, o Luffy ganha um aumento significativo na velocidade e capacidade de usar o Python para mudar a direção dos seus ataques. No entanto, o Snake Man permite que seus ataques acelerem continuamente quanto mais tempo durarem, permitindo que o Luffy não apenas pressione um ataque mais ferozmente em um oponente capaz de esquivar, mas também aumente a velocidade e o poder de ataque até que ele finalmente consiga o golpe. E dessa forma se concentra em lidar com oponentes ágeis que se especializam em esquivar e requer a proficiência recentemente aumentada do Luffy em Kenbushoku Haki, ou Haki da observação, para transformar seus socos em ataques semi-teleguiados e também aumentar sua capacidade de desviar os golpes. No entanto, por causa da falta da inflação do seu corpo, a defesa do Luffy é consideravelmente pior em comparação com as suas outras duas formas. E claro, vale comentar também que todas as três formas possuem nomes de golpes temáticos, onde no Boundman, Luffy apresentou em sua grande maioria nomes de ataques de mamíferos como King Kong Gun ou Rhino Schneider, embora também tenha apresentado golpes de répteis como o Gomu Gomu no Calveren, assim como é predominante na forma Snake Man, onde dois de seus golpes são nomeados como Black Mamba e King Cobra. Agora, já na versão Tankman, a parada é outra, porque o Luffy mostrou uma única técnica chamada de Gomu Gomu no Cannonball, o que vai nos fazer chegar no Gear 50, o despertar da Gomu Gomu no Mi, que na verdade é a Hito Hito no Mi modelo Nika, que teve seu nome alterado pelo governo mundial por causa do perigo que ele apresenta para eles, onde essa forma concede ao corpo de borracha do Luffy maior força e liberdade, permitindo que ele lute de maneira que quiser, e é por essa razão que se diz que o usuário se torna o guerreiro da libertação, trazendo alegria e liberdade para aqueles ao seu redor. E o poder dessa fruta é descrito como o poder mais ridículo do mundo. E claro, vale comentar que a fruta é baseada num deus próprio da obra, que é conhecido como Nika, o deus do sol, e possuía um corpo feito de borracha, o que explica o corpo do Luffy ser do jeito que é, mesmo que ele tenha uma fruta do humano mítica e não uma fruta de borracha. Nesse estado, o batimento cardíaco do Luffy assume o ritmo musical que foi descrito por Zunisha como os tambores da libertação. Seus cabelos e roupas, com exceção do seu chapéu, cinto e sandálias, ficam brancos. Seus olhos brilham com pupilas vermelhas semelhantes a anéis e nuvens brancas flutuam ao redor do seu pescoço, semelhantes às nuvens do vapor que acompanham o Gear Force. E como uma Zoan despertada, Luffy tem muito mais força, velocidade, durabilidade do que alguns poderes Zoan, e foi nela que o Luffy conseguiu derrotar o Kaido. E nessa forma, Luffy ganha força e velocidade suficiente para igualar e eventualmente dominar a própria forma Zoan despertada do Rob Lute. Detalhe, sem lutar sério contra ele. E em termos de durabilidade, ele também poderia tomar um golpe direto do Bottle Breath do Kaido e sair praticamente ileso. Além disso, ele também possui velocidade de recuperação mais rápida, que funciona involuntariamente mesmo quando ele está inconsciente. Na verdade, os feitos físicos que o Luffy consegue com o Gear 50 beiram quase o absurdo, como por exemplo, ele pode girar suas pernas rápido o suficiente para correr pelo ar, enquanto gera atrito o suficiente para acender fogo no seu rastro. E alinhado com a natureza mítica Zoan, o corpo de borracha do Luffy ganha liberdade e flexibilidade que supera o que ele receberia de suas formas anteriores, a ponto de agora ser até mesmo cartunicamente maleável, com o Kaido comparando a algo como um livro ilustrado. Um exemplo disso
disso é que quando ele levou um golpe na cabeça do Kaido, a sua cabeça ficou deformada de acordo com a arma do Yonkou, algo que junto com outras coisas fez muitos pensarem que ele possuía a Toon Force, o que não é fato. O que ele produz são os efeitos que lembram os cartoons, como os passarinhos voando em volta da cabeça depois de um golpe forte nela, ou como quando os olhos saltam do rosto dele e de outras pessoas ao redor, algo que, assim como a temática do seu despertar fala, é a diversão para os povos. Luffy é capaz de utilizar tanto a inflação dos membros do Gear 30 quanto a inflação muscular do Gear Force, sem a necessidade de bombear ar para o seu corpo primeiro, permitindo que ele aumente muito sua própria força. Isso permite que ele aumente seu braço para um tamanho tão enorme que ele poderia agarrar o corpo transformado de Kaido e até mesmo tirá-lo do domo da caveira. Até mesmo poderia dar um soco capaz de destruir uma ilha inteira. E a natureza emborrachada do Luffy pode ser estendida para um ambiente ao seu redor, como visto quando o Luffy esticou um pedaço do telhado e usou para rebater o Boro Breath do Kaido de volta para ele. Além disso, Luffy também pode influenciar o inimigo, como por exemplo quando Kaido comeu ele, literalmente, e o corpo do Yonkou começou a ter propriedades de borracha porque o Luffy estava dentro dele. E não apenas isso, Luffy também mostrou a capacidade de influenciar matéria intangível, como raios, por exemplo, e apesar da força dessa forma, devido à inexperiência, consome muita energia para manter e usar, até o ponto em que o Luffy pode visivelmente envelhecer uma vez destransformado e experimentar assim uma extensa quantidade de exaustão e fadiga. Dito isso, Luffy pode se transformar de volta aparentemente, forçando o seu coração a bater no ritmo dos tambores da libertação. E bom, isso é basicamente tudo que eu consegui condensar de informações sobre todos os guias do Luffy. O que você achou? Acha que eu esqueci de alguma coisa? Comenta aqui embaixo e bora debater, que é sempre a melhor parte. Porque agora eu vou indo nessa. Valeu, falou!